Olá, eu sou Renata Gaia, especialista em comportamento humano. E estou aqui para ter um bate-papo com vocês entre perguntas e possíveis respostas que eu saiba dar, exatamente dentro desse tema relacionamento e enneagrama, falando das diferenças das essências e trazendo uma nova forma de enxergar essas perguntas, essas respostas. Pode ser que, inclusive, alguma dessas perguntas sejam para você. Então vamos junto comigo? Então vamos à primeira pergunta. Somos amigos de anos. Como lidar num encontro amoroso? Então, a pergunta traz um aspecto bem interessante, que eu acredito que a gente vai mudar alguma chavinha mental agora. Nós vamos imaginar, eu tenho um grande amigo ou uma grande amiga, que eu sou confidente, que é amigo mesmo, sabe? Aquele laço de amizade profundo. E depois de um tempo, a gente repara que alguma coisa extra amizade surgiu. Como, por exemplo, uma atração que vai além da amizade, uma vontade de estar mais junto, de ter um relacionamento afetivo, né? Incluir na amizade o ato sexual. É a diferença, já pensaram, entre amizade e relacionamento afetivo? É a notória presença do desejo sexual. Então, como é que eu faço? Gente, pensa comigo. Imagina que coisa mais maravilhosa se a gente tivesse a sabedoria de esperar um pouco antes de qualquer coisa e perceber se aquela pessoa que eu estou escolhendo para ser meu parceiro ou a minha parceira, eu escolheria para ser meu amigo. Porque se sim, inevitavelmente é porque eu admiro coisas naquela pessoa. É porque eu já a conheço um pouquinho mais. Então, se você tem um grande amigo ou uma grande amiga, não importa, que você reparou que existe uma ressonância de um afeto mais profundo para um relacionamento afetivo, não tenha medo, deveria ser esse o início de todo o relacionamento afetivo, na verdade. Conhecermos primeiramente, escolher aquela pessoa pela admiração de ser nosso amigo ou nossa amiga, e a partir disso, nos relacionarmos mais profundamente. Pensa comigo, será que esse não seria o início de tudo mais assertivo para a gente fazer uma escolha? Aquele que a gente escolhe como amigo, ser aquele que a gente escolhe como parceiro ou parceira. Porque antes de qualquer coisa, o nosso parceiro ou a nossa parceira tem que ser nosso amigo. E nós temos que ser amigo. Tem que existir essa troca. E é com isso a gente entra dentro do enneagrama agora para pensar junto. Se existem várias energias matrizes que nos reinam, por isso nós entendemos e percebemos coisas diferentes, se a gente conseguir perceber o laço de amizade e produzir esse laço, nós vamos ver, inclusive, a forma do outro sentir que às vezes se assemelha com a nossa. Ou a dificuldade de como o outro sente que eu vou ter que superar. Dentro do enneagrama, nós sabemos que as energias ou essências, como queira falar, tem nada a ver com comportamento, mas sim com a nossa percepção interna. E quando a gente entende isso, começamos a ver no outro, começamos a ter empatia verdadeira pelo outro, porque a gente entende de verdade o outro. E é essas diferenças que, quando a gente já tem um laço de amizade, ficam muito mais fáceis de superar, caso esse laço de amizade venha se transformar em um laço mais profundo, afetivo, com a introdução, por exemplo, do sexo. Então não tenha medo. Vá com o teu amigo e queira conhecer esse amigo mais profundamente e consolidar um relacionamento real, não mais superficial, como tantas pessoas hoje, infelizmente, estão fundamentando as suas relações em algo superficial. Então o que eu faço? Seja verdadeiro, seja transparente e que se deem esse direito de experimentar. Porque, sem dúvida nenhuma, eu acredito, sabe, de coração, que se a gente inverter a chavinha e primeiro perceber o quanto aquela pessoa eu convidaria a ser meu amigo, para depois me aprofundar em outro relacionamento, a gente erraria menos, certamente acertaríamos mais. Qual é a próxima pergunta? Eu tenho um ficante e eu quero um relacionamento um relacionamento sério. Como eu falo? Gente, eu tô com um gato aqui que ele resolveu miar, né? Então a gente vai ter a participação de um gato no nosso debate, na nossa conversa, né? Então eu tenho um ficante, só que eu quero um relacionamento sério. Como é que eu verbalizo isso? Quem já passou por isso, né? Então quem já passou por isso, talvez eu acredito que tenha
compreendido que é necessário ser verdadeiro no momento de um início de um relacionamento. Porque depois fica mais complicado, concorda? A gente fica com vergonha, a gente fica com medo de que vai perder o outro quando a gente dizer isso, por exemplo. Como é que o outro vai interpretar se eu nunca me manifestei? Então o ideal é que, antes de qualquer coisa, o outro saiba quem você é de verdade, o que você tem como propósito. E para isso eu vou lá amarrar na primeira pergunta. É preciso conhecer aquela pessoa. Mas tudo bem, a sua decisão foi ficar por um impulso, por um desejo, não importa, por uma escolha, tanto faz. Só que você reparou que você está ficando, mas você quer que esse relacionamento se transforme em algo mais profundo. Saia do superficial e do raso e vá para o mais profundo. E você teme falar, teme se manifestar. Algumas essências, inclusive, têm dificuldade realmente de dizer não. Têm dificuldade de se colocar, de colocar mesmo, expressar aquilo que deseja. E essa dificuldade, sabe por que ela existe? Porque tem medo de não ser amado, tem medo de ser abandonado, tem medo de ser rejeitado. Então agora eu vou perguntar para você. Imagine, se o medo me tolhe de ser eu mesma, e por isso eu aceito aquilo que não quero, o que será que falta em mim? Eu diria que primeiro coragem. Porque se vier um não a partir de algo que você expressa do coração, é porque definitivamente aquela pessoa não te merecia. Já pensou nisso? E aquela relação que você quer, profunda, não seria com aquela pessoa. Então está na hora de verbalizar. Ser transparente, verdadeiro e presente numa relação é a base para qualquer tipo de relação, pessoal. Seja com seu filho, seja com seus parentes, com seu marido, com sua companheira ou com seu ficante. Se você não é você, você não está se relacionando. Você está estando. Ou ficando como queira com alguém. E por isso, às vezes, um vazio bate. E a gente vai e balança a cabeça e diz, é assim mesmo, tudo bem, tá bom. Não, não tá bom. Se confronte em dizer para você, não tá bom. Não é o outro que tem que mudar ou trazer o bom para o seu relacionamento. É a sua mudança que traz o bom. Por isso, manifesta-se. Fala. Olha, talvez eu nunca tenha dito para você que eu não quero esse papo de ficar ou ficante. Foi interessante até no início. Mas te conhecendo melhor, o meu coração tem desejo, de verdade, de te ter mais profundo. E eu preciso falar isso para você. Porque eu tenho que ser transparente e verdadeira. Pode ser que você não queira. Tudo bem. Mas eu não posso mentir mais. Olha que bonito isso. Eu tenho certeza que a pessoa que escuta isso, por mais que ela não queira nenhum relacionamento afetivo profundo ou sólido, mas ela vai ver em você uma pessoa diferente. Ou seja, gente, você vai sair da média. Você não vai ser mais mediano. Você vai estar agindo de forma diferente. Pensar nisso. Qual outra pergunta? Relacionamento à distância tende a dar certo? Boa pergunta. Eu acredito que qualquer relacionamento tem os dois lados. Assim como na vida, tudo é como uma moeda. Cara e coroa. Dá certo ou não dá certo? A pergunta é o que é não dar certo. E o que é dar certo. Ah, dar certo é quando meu relacionamento é feliz. E não dá certo é quando eu não consigo nem dormir porque eu não confio no outro. Poderia ser essa a resposta. Então, se essa fosse uma das respostas, será que é o relacionamento que não dá certo? Ou será que é o relacionamento que dá certo? Ou é o seu posicionamento que funciona de forma assertiva ou não assertiva? Todo relacionamento é fruto de duas ou mais pessoas. Se não existirem duas ou mais pessoas, relacionamento afetivo, a princípio, ou relacionamento social, não existiria. Só existiria os relacionamentos intrapessoais. Quando eu me relaciono comigo mesmo. Estamos falando aqui desse relacionamento mais abrangente, onde precisam de pessoas. Então, o que faz um relacionamento dar certo ou não dar certo são pessoas. A distância ou próximo continuam sendo pessoas. Então, eu te pergunto, você tem amadurecimento e equilíbrio emocional suficiente para entender que a distância ou a proximidade não significa qualidade? A qualidade não está na quantidade do quanto eu estou próximo,
ou do quanto eu estou agarrado ao outro. A qualidade em qualquer relacionamento está de verdade do quanto eu me dou inteira de coração, sendo eu verdadeiramente aquele outro ao qual eu escolhi me relacionar. Então, se eu me dou com transparência, com verdade, com presença, aquele que eu escolhi à distância para me relacionar e o outro também, inevitavelmente será um relacionamento maravilhoso, porque nós vamos estar despertando nesse relacionamento uma palavra-chave chamada confiança. A confiança nos inspira a acreditar. E quando acreditamos, somos pessoas melhores a cada momento. Agora vamos pensar ao contrário. Vamos pensar em um relacionamento próximo. De que adianta estarmos juntos 100% se não somos a gente mesmo, transparente e verdadeiros? Se estamos com um querendo estar com o outro, estamos condenando esse relacionamento que nunca existiu na verdade a um fracasso por ausência de existência de relacionamento. Então a pergunta não é se um relacionamento à distância dá certo, mas sim se você está pronto, com equilíbrio emocional, amadurecido, para entender que um relacionamento à distância não condena a nada, mas a falta de qualidade dentro de um relacionamento sim. E para isso a gente traz a visão sobre a ótica das essências, que é importante. Muitas essências, algumas dessas essências, ela tem necessidade de presença. A presença para ela é o formato do que chamamos de amor. Para outras, a proteção, o acolhimento. E para outras, a verbalização, eu te amo o tempo todo. Olha que interessante, né? Então, dependendo das pessoas que estão se relacionando, elas vão ter necessidades diferentes para sentir a força desse relacionamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma energia matriz ou uma essência que precisa da presença ao teu lado para se sentir amado, uma relação à distância vai ser mais desafiadora para você, sem dúvida nenhuma. Porque você vai sentir uma ausência muito grande daquela presença. Em contrapartida, uma pessoa que tem uma necessidade da proteção do outro para se sentir amado, vai ter muito mais facilidade de uma qualidade de relacionamento à distância ou não, para ela vai ser muito mais simples e mais fácil. Então existe também esse outro veio de resposta que eu faço questão de dar para vocês. A primeira é sobre qualidade e não quantidade. E a segunda é sobre as diferentes percepções de cada essência. Então, para uma pessoa pode ser muito mais difícil o relacionamento à distância. E para outra, maravilhoso esse relacionamento. Qual é a próxima pergunta? Como ser uma mulher de valor, uma mulher de verdade? Quais são as qualidades de uma mulher segura? Essa pergunta é boa, mas eu vou trazer uma reflexão para que vocês possam concluir. Eu vou trazer a minha conclusão, mas eu gostaria muito que todos que estão assistindo esse vídeo pudessem agora trazer a sua própria conclusão. E eu gostaria de fazer um pedido extra agora para vocês. Se vocês estão gostando desse vídeo, está trazendo esclarecimento para vocês, por favor, compartilhe. Coloque lá um que está gostando, um sininho, faça algum movimento no YouTube, porque a gente precisa desse movimento para que esse canal entenda que esse conteúdo é importante para outras pessoas. Então, se é importante para você, se manifeste no YouTube para que ele entenda que é importante. E dessa maneira você também, junto comigo, vai poder estar ajudando outras pessoas a visualizarem esse tipo de conteúdo. Faça isso agora, por favor. Vamos contribuir para uma melhora de todo mundo dentro do possível, fazendo a nossa parte. Então vamos agora à resposta sobre o que é ser. Eu vou substituir a palavra, eu vou um pouquinho lá no passado. O que é ser um ser humano virtuoso? E vou desconsiderar gênero. E depois a gente vai para o gênero. Então, o que é ser um ser humano virtuoso? O que vem na tua cabeça? O que é virtude? Virtude está intimamente ligado à verdade. Está intimamente ligado à integridade. Então, esquecendo ser mulher e esquecendo ser homem, ou independente do gênero que você hoje se coloca, você é um ser humano. Querendo você ou não. Essa é a espécie que nos une. O que seria, vamos imaginar, que a face da Terra hoje, na face desse planeta Terra, que é o seu endereço e o meu, só existissem
seres da espécie humana virtuosos, ou seja, ricos em verdade e integridade. Será que essa pergunta que me fizeram, o que eu faço para ser uma mulher com qualidade, existiria? Não, não existiria. Porque o princípio básico da qualidade não vem para uma mulher, para um homem ou para qualquer que seja o gênero hoje. Vem para a espécie humana, onde todos nós estamos enquadrados. Então eu posso dizer para você com certeza de que uma das grandes qualidades humanas que devemos desenvolver todo dia, desde que a gente acorda, é a verdade e a integridade. Então uma mulher com qualidade, com autenticidade e com coragem é uma mulher que fala a verdade e que se mantém na integridade. Não é arrogância, é diferente, tá? É muito diferente a arrogância. Então agora vamos entender um pouquinho sobre a essência. Independente de mulher ou homem, as essências elas têm características por serem energias de vida, características muito fortes quando a gente, por exemplo, não possui virtudes. Chamamos essas características de consciências alteradas, onde a fala do ego vai acima, sabe? Da nossa própria identidade. Então o que seria a fala do ego, por exemplo? De uma pessoa sem virtudes, né? Uma pessoa que simplesmente não consegue ser verdadeiro nem íntegra. É aquela pessoa medíocre. Sabe o que é mediocridade? É quando a gente está na média, copiamos o que o outro faz. Imitamos o que o outro faz. Isso é a média. Mediocridade vem de estar na média. Então, a pergunta é, em mim, o que eu copio, o que eu imito, o que eu digo sim, mas absolutamente vivo? Onde eu não sou verdadeiro? Onde eu busco estar na média para agradar, por exemplo? Né? Onde eu busco estar na média para que, de alguma maneira, eu tenha garantia de que eu vou ser acolhida, de que eu vou ser amada, de que eu vou ser respeitada? Dependendo da essência, eu vou buscar isso de uma forma muito alterada. Sabe como? Demonstrando ira, querendo controlar os outros. Está sempre disponível para servir, mas no fundo o que eu quero é a contrapartida. Por isso eu reclamo, me frustro, também fico com raiva. Fingir que eu sou o máximo, que eu sou aquela ou aquele que está tudo bem, conquisto tudo, sou poderoso ou a poderosa. Essas são as alterações das essências, vamos chamar assim. E o que é uma alteração? O que é o oposto de virtude? São vícios. Então, identificar os nossos vícios é um bom caminho para identificar o que nos falta. Para ser, por exemplo, uma mulher de qualidade. Para ser, por exemplo, um homem virtuoso ou qualquer ser humano virtuoso. E para isso, gente, inevitavelmente a gente tem que ser muito íntegro com a gente mesmo. E não é fácil. Eu costumo dizer que não é fácil dizer não para as nossas vaidades. Dizer não para os nossos medos. Dizer não para a gente mesmo. Qual é a próxima pergunta? Eu tenho um companheiro que é ciumento, que cobra e faz drama. Como eu corrijo? Então, primeiro que você não corrige ninguém, né, gente? Cá para nós, a gente corrige a gente mesmo, a gente tem autoridade para mudar a gente mesmo. A gente deveria, inclusive, fazer isso constantemente, cá para nós, né? Mas a gente tem o hábito, sim, de apontar aquilo que não gostamos, a gente aponta para o outro. E acredita que a gente tem esse dom, essa fadinha, né? Essa magia, essa de pim, você tem que mudar. E sabe o que acontece? Tanto homem quanto mulher ou qualquer gênero, a gente vira um chato ou uma chata. A gente se transforma em mãe, terapeuta, amiga, deixa de ser mulher, deixa de ser homem, deixa de ser inclusive interessante para o outro. Já pensaram nisso? Então a pergunta não é o que eu faço, como eu mudo, como eu corrijo uma pessoa que se relaciona comigo de forma ciumenta, de forma controladora, de forma dramática. A pergunta é para você. Por que você escolheu um dramático ou uma dramática? Você ama o dramático ou você ama a mudança que você quer que esse dramático seja? Será que ele não se transformou ou ela em um amigo? Será que a relevância de ser dramático, ciumento, controlador não está maior do que o sentimento que você diz ao ponto de você querer mudar?
Amor incondicional é aquele que a gente respeita a diferença e busca em nós a mudança. E se o outro, por acaso, um dia na vida, acreditar que precisa mudar por conta do exemplo que você dá com a sua própria vida, muitas das vezes sem falar, é o outro que decide mudar. E se ele, por acaso, não decidir mudar, ou ela não decidir mudar, e você descobrir que isso pesa muito mais do que qualquer coisa que você antes acreditava sentir, encerre o ciclo, por favor. As coisas começam e devem ser encerradas quando a gente percebe que o fim chegou. O fim parece perda, mas não é, gente. Muitas finalizações de ciclos é ganhos enormes para a vida de quem encerrou e para a vida até daquele que ficou muito chateado por um encerramento. Porque a cada encerramento é um novo começo. Então, o que eu tenho para dizer sobre essa pergunta é que solta, nem tente querer mudar o outro. Foque na sua mudança, em tudo que você sabe que deve mudar. Analise o quanto o ciúme, o quanto a pressão, o quanto o drama traz discórdia, traz um relacionamento enfadonho, chato, que toda hora tem uma briga, toda hora tem um desculpa, me desculpa, me desculpa, toda hora tem, tá, então tá bom agora. Analisa se é isso que você quer para a tua vida. Se for, tudo bem. Se não, muda você. Encerra um ciclo para começar um novo. Fica a dica. Qual é a próxima pergunta? Conheci um cara e gostei dele, vejo que tem futuro. Posso tomar iniciativa? Olha, toda iniciativa consciente, ela deve ser tomada. Só que analisar o que é consciente e o que é impulso é necessário fazer. E ainda bem que a gente é da espécie humana. A espécie humana, nós temos em nós a diferença, por exemplo, para um gatinho, para uma vaca, é que nós temos um campo, o campo das ideias, né? Um campo racional. Então, esse campo racional precisa vencer o campo dos impulsos, dos desejos, dos instintos, da emoção. Quando não vence, somos como um gatinho, ou um animal, um boi, uma vaquinha. Então eu vou chamar a atenção para: visualizei um cara, ou uma mulher, ou lá o que seja. Interessante. Acredito que tenha futuro. Vou convidá-lo para sair. É mais ou menos essa a pergunta. O que você observou olhando, a princípio? E o que com o seu olhar você estimulou em você? Vamos lá comigo. A princípio, o meu olhar me conta uma história do que eu estou vendo, unido a memórias que eu tenho. Mas, de fato, eu não sei nada. Então, o que me estimula, a princípio, é puro instinto. Porque o saber gera conhecimento. Conhecimento move fatos. Nesse momento aqui, eu estou olhando para alguém que me inspira desejo, que me inspira curiosidade, que me inspira possibilidade, mas de fato eu não tenho nada. Eu ativei um campo da minha ilusão e cuidado para não começar a criar realidades imaginárias ao invés de olhar a realidade objetiva. De forma objetiva, o que eu sei daquela pessoa é praticamente nada. Então eu vou convidar aquela pessoa para sair? Posso, mas para conhecê-la. E não já com a certeza de que é uma boa coisa, que é um bom futuro. Não confia na aparência. Queira ver mais profundo a presença. Aparência e presença. Quando eu confio muito na aparência, inevitavelmente eu tenho pressa. Quando eu quero perceber a presença, eu me aquieto. E me aquietando, a sabedoria me toma. E eu vejo que eu não preciso ter pressa. Então, claro que você pode convidar aquela pessoa para conhecê-la melhor. Não só pode, como deve. Mas perceba você primeiro. Perceba as suas fragilidades antes que você se frustre. Perceba o quanto que você imagina coisas antes que você se decepcione. Não com o outro, mas com você mesmo. Para que daqui a um tempo você não diga assim: poxa vida, como eu fui burra. Poxa vida, como eu escolhi sem prestar atenção nisso. A hora de prestar atenção é agora. Avaliar as consequências é agora. Isso é sabedoria, isso é inteligência emocional. Qual é a outra pergunta?
É a última pergunta. Amar é um sentimento ou uma escolha? Muito bem. Amar. O amor, hoje e durante toda a história da humanidade, ele foi recebendo tantas alegorias que a fundamentação do amor se perdeu. Aí no ano 0 veio um mestre à Terra falando sobre amor para tentar fundamentar o amor de novo nesse planeta sagrado, nessa Pachamama, nessa sagrada terra que é o meu e o seu endereço. Antes desse marco, né, que muitos conhecem, e eu não estou aqui defendendo religião nenhuma, e nem dizendo que isso está certo ou que está errado, nada. Eu estou sim resgatando falas de um mestre, um ser humano, um ser que viveu na Terra chamado Jesus Cristo, que ressoa com o que eu acredito. E nada tem a ver com religião. Que é amar a seu próximo como a si mesmo. Eu diria que esse aprendizado de amor, se nós estivéssemos dispostos, desde o acordar ao dormir, treinar isso, a gente saberia de fato o que é amor, porque o amor seria o estado orgânico da nossa própria existência. Só que infelizmente a gente não faz isso. A gente quer até que o outro nos ame como a si mesmo, mas a gente não faz isso. Então eu diria que amor hoje na Terra é algo que vai ao vento. Eu amo e odeio, quase que ao mesmo tempo. Eu amo e desprezo, né? Porque o oposto de amor é o desprezo e não o ódio. Muitas das vezes a gente odeia quem ama, mas a gente só despreza a quem a gente não ama. Então, entendendo um pouco isso, vamos junto comigo refletir. Amor é um sentimento? Amor é uma escolha? Eu diria que inicialmente ele é um sentimento e também uma escolha. Mas se a gente parar nesse raso do que é amor, ele muda. E o amor pode se transformar em uma paixão, o amor pode se transformar em algo que eu me obrigo, o amor pode se transformar em dependência. E aí não é amor. Amor não nos leva à dependência. Nunca. O medo nos leva à dependência. A necessidade nos leva à dependência. O amor não é um sentimento unido a uma escolha somente. Eu inicio por aí, mas no momento em que eu treino a minha vida no amor, a começar de amar a seu próximo como a si mesmo, esse amor passa a ser um estado de escolha de viver. E eu creio que o processo de evolução e expansão humana deva estar dentro desse estado de viver. Falando de uma forma agora muito mais simples, como se uma criança me perguntasse: tia, amor é o quê, hein? É um sentimento ou é uma escolha? Eu diria para essa criança: amor é verdade. Você, olhando para aquele gatinho, o que você sente? Você gosta dele? Gosto. Você maltrataria ele? Não. Você ficaria chateado vendo alguém maltratar aquele gatinho? Ficaria. Isso é amor. Porque aquele gatinho não está te dando nada. Ele nem é seu. Ele é do outro. Amor é aquele sentimento, eu falando para essa criança. Por exemplo, se você vê um filme mostrando que tem uma mãe baleia que acabou de ter o bebê e os pescadores pegaram aquele bebê para matá-lo, o que você sente? Dor. Isso é amor. Aquela baleia não é sua. Ela não vai te dar nada nunca. Isso é amor. Sabe aquela reportagem que você assiste, onde passou isso durante muito tempo na televisão, eu estou me lembrando. Era uma mãe, uma onça branca, se eu não estou errada, um panda branco, com 3 filhotinhos, em um bloco de gelo que tinha se despregado, e ela não sabia como fazer para salvar os filhotes. Aquela agonia é amor. Eu responderia assim para uma criança: isso é o estado de amor. Ele vem de dentro, ele está aí dentro de você. E ele aflora a cada vez que a gente percebe isso. Então amor é um sentimento, amor é uma escolha, mas amor também é viver, escolher viver nesse estado de amor. Tem mais alguma pergunta? Não. Pessoal, se você gostou desse nosso bate-papo, que misturou relacionamento, misturou enneagrama, misturou conceitos, vá com amor e vai lá, compartilha. Fala com outras pessoas sobre isso, coloca o seu like, o seu sininho, tem tanta coisa, né? Manifeste-se que foi bom para você. Faça comentários. Faz lá o seu comentário. Se você tem alguma pergunta, eu vou ter o maior prazer, dentro do possível, de te responder. Claro, se eu puder. Então fica assim
E eu espero vocês em um outro vídeo. E vamos juntos aqui, dar sequência a esses vídeos e que de alguma maneira possa estar te alimentando e me alimentando e alimentando outras pessoas. Até o próximo vídeo.